Muito boa noite a todos, irmãos e irmãs, de ideal espírita cristão. Agradecemos a todos pela companhia nessas horas, nesses momentos que passamos juntos. Queremos iniciar nossa pequena reunião na noite de hoje, elevando a Deus, nosso Criador, nosso Pai, uma prece de agradecimento pelas inúmeras bênçãos que temos recebido dele, da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores espirituais. Que o nosso coração possa se encher de gratidão, de paz, de alegria, que são os frutos da nossa fé. Quando ela está viva em nossos corações, ela nos traz essa paz, que nós possamos manter essa paz e essa fé mais constantemente em nossas vidas diárias. Obrigado, Jesus, pelos seus ensinamentos, pela sua presença em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que continue conosco, permaneça conosco, em espírito esteja conosco, Senhor, em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossas vidas diárias, nos orientando, nos inspirando, nos dando força, Senhor, para superarmos nossas fraquezas, nossas indecisões, nossas más tendências que ainda trazemos conosco. Obrigado, Mestre Divino, e seja conosco nesse instante, Senhor, que assim seja. Então, hoje nós estamos continuando os comentários do livro Boa Nova, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos, famoso escritor brasileiro que desencarnou no começo do século passado, né? Membro da Academia Brasileira de Letras, e que em espírito trouxe várias mensagens para todos nós. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 4 do livro Boa Nova. E fala da família Zebedeu. Da família Zebedeu. A família Zebedeu é a família de João e Tiago, maior, né? Então, de João e Tiago, os dois irmãos. E tinha um outro Tiago, né? Primo de Jesus, parente de Jesus, que uns chamavam de irmão de Jesus, né? Mas João e Tiago eram filhos de Zebedeu, não eram parentes de Jesus. Então, no capítulo passado, a gente mostrou as primeiras pregações de Jesus ao lado, né, do lago, né, ali. E esse capítulo começa na manhã seguinte das primeiras pregações. Na manhã que se seguiu à primeira manifestação da sua palavra, defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da boa nova? Então Jesus se aproximou dos dois e os convidou para participarem das alegrias da boa nova. Tiago e João, que já conheciam as pregações de João Batista e que o tinham ouvido na véspera, ouvido Jesus na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. Como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perene. No futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino.
Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou das mãos do Senhor e beijava-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios do cabelo. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros, em amoroso transporte. Então Jesus os chamou e eles atenderam. Eles já estavam preparados pelas pregações de João Batista, que eles conheciam. E na véspera eles tinham ouvido Jesus. E ao mesmo tempo, ao terem contato com Jesus diretamente, de uma certa forma, não de forma consciente, mas eles sentiam que eram velhos amigos se reencontrando, né? Que eram espíritos muito ligados a Jesus e que tinham, né, essa lembrança espiritual, embora, claro, não se lembrassem de forma consciente, né? Mas aquela alegria de reencontrar um grande amigo. Então, isso foi a alegria de João e Tiago. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens. E, em regressando à casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Então, eles voltaram para casa com imensa alegria e contaram para a mãe. E eles eram muito jovens. Puxa, ali alguma coisa de 15, 16 anos. Era gente muito jovem, né? E eles voltaram para casa naquela alegria e tal, e relataram para a mãe. Oh, mãe, a gente encontrou o mestre que a gente ouviu ontem e tal, aquela coisa toda, né? Salomé, a esposa de Zebedeu, Salomé aqui é a esposa de Zebedeu, porque tem uma outra Salomé na Bíblia, né, que não tem nada a ver com isso aqui, né, que pediu a cabeça de João Batista, né, lá, enteada lá do rei, né, aquela coisa toda. Né, isso é outra história. Aqui a Salomé, também chamava Salomé, né, a esposa de Zebedeu. Apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Então, ela também esteve na véspera lá ouvindo Jesus. Pôs-se então a ponderar consigo mesmo. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Ah, o Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre, que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. Então, ela achando que Jesus ia fundar um reino humano aqui na Terra, né? E talvez ele tivesse vindo em nome de algum príncipe e tudo mais e tal, e precisava de trabalhadores, de gente forte, né? É a ambição da mãe. A quem seriam confiados os postos mais altos? Dentro da nova fundação. Seus filhos queridos bem os mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. O povo, dia muito, falava em revolução contra os romanos, e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas, do rei. Né? O novo reinado estava próximo, e alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Então, Salomé foi atrás de Jesus. Jesus estava com os outros discípulos lá, e Salomé foi atrás dele para falar com ele, né? Porque os filhos dela tinham que fazer parte desse reino, aquela coisa toda, a ambição, né, da mãe. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, ela dizendo, né, eu desejaria que meus filhos se sentassem, uma à tua direita e outra à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu e obtemperou um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Tudo tem seu preço. O reino de Jesus é o reino do amor, da bondade, mas cálice que ele, Jesus e os primeiros discípulos tiveram que beber era muito amargo. Né?
revelando as dores que eles tinham que enfrentar na fundação desse reino aqui na Terra, mas não no reino exterior, mas no coração dos homens. A progenitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressado, colocando seu velho esposo ao corrente dos fatos. Então, ela foi lá falar com Jesus, olha, eles precisam saber se eles querem beber o mesmo cálice que eu vou beber, né? E aí, ela não conseguiu explicar muito mais, saiu, mas foi falar com o marido. Ela Zebedeu, a questão é a seguinte, tal, aquela coisa toda, né? Aí, no dia seguinte, ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou um mestre em casa de Simão. Jesus está na casa de Simão, Pedro, né? Jesus lhes recebia a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões humilde e respeitoso. Então, Galileu explicou, nossa, minha mulher falou que o senhor vai fundar um reino, tem meus filhos, aquela coisa toda, né? Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Aí começou a explicar. A questão não era tão simples assim, né? Você sabe de algum profeta que foi amado pelos homens do mundo? Aí Zebedeu respondeu, não, Senhor. O que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago, João ouvia-o humilde e repetia, sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou. O reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. No coração. O sentimento. É ali que o reino de Deus tem que se implantar. Não é só raciocínio, não é só ação. Podemos agir sem sentimento, podemos raciocinar sem sentimentos, mas com os sentimentos bons, nós raciocinamos no bem e agimos no bem sempre. É por isso que precisa mudar a fonte, né? A origem dos nossos desejos, das nossas ações, que são os sentimentos que a gente carrega. A pessoa com ódio, por exemplo, ela vai pensar e agir para fazer o mal. Uma pessoa com amor vai pensar e agir para fazer o bem. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo. O sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Olha o que Jesus fala. Então, tem que ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo. Isso é a alegria dele. O sofrimento, o meu cálice, que ele tem que tomar. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória, sabe que o bem sempre será vitorioso porque é de origem divina. O mal, criação nossa, sempre vai ser passageiro. Por mais que a gente ache que dure, não é nada perante a eternidade, perante, né? Então, Jesus, aí Zebedeu falou, né? Então, Senhor, o vosso reino é o da paz e da resignação, que os crentes de Elias esperavam. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino.
Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Então, olha o que Jesus diz, né? A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu Pai, são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade do espírito, e uma resignação que é vício do sentimento. Então, aquela pessoa acomodada, não é isso. Pessoa resignada à vontade de Deus, né? E a paz da consciência pura. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. Os inimigos são sentimentos negativos. O ódio, a raiva, o medo, né? Então, Jesus traz essas armas, entre aspas, né? E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Jesus continua trabalhando. A gente acha, assim, que Jesus esteve aqui, foi embora e largou a gente. Não, ele continua agindo. Nós podemos contar com essa ação, com essa, se nós buscarmos ele continuar agindo em nossas vidas, né? Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar, né? Porque as dificuldades serão muitas, naquele começo. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração. Transpondem desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito. Porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Não aprovam o erro, mas não querem destruir também quem sustenta o erro. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. A gente acha que a pessoa que comete o erro, tá? A gente já quer destruir, já quer eliminar, já quer, né? Não. A gente tem que trabalhar pelo bem, sabendo que todo aquele que hoje caminha no mal, amanhã estará no bem. Mais cedo ou mais tarde, conforme a sua vontade, a sua decisão. O pai não tolera o mal e o combate, por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se estivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. Zebedeu era muito religioso, né? Então ele estava, né? Grande reino, exclamou o velho pescador. E dando expansão ao seu entusiasmo, disse: Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Então, já queria espalhar, levar, né? Pegar mais gente para participar do reino. Ouvindo essas últimas palavras, o mestre elucidou. Ouve, Zebedeu. Nossa causa não é a do número. Então, Jesus não está preocupado pela quantidade, coisa que às vezes a gente está sempre preocupado. Não é a do número. Que adianta a gente semear um campo inteiro, encher de sementes, sem nenhuma vingar? Preferível que, ao semear algumas, e aquelas crescerem, né, brotarem, crescerem, e dali a gente começar, né? Então não adianta querer um número de sementes mortas, né? É certo
Nossa causa não é do número, é da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro. Mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sobre os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos, monarcas, espadas e riquezas. O amor, porém, essência de toda a glória, de toda a vida, pede um coração que sabe ser feliz. Olha só que bonito, né? A mentira e a tirania pede exércitos, monarcas, espadas, riquezas. O amor pede um coração que sabe ser feliz, né? A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom, para assinar a verdade de Deus, exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos? Ou um homem sozinho e bem intencionado, com um simples sinal, salva uma barca cheia de pescadores? Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Será que é só para alguns? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Porém, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Ela é boa para todos, mas nem todos são bons para ela. Querem. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. O júbilo, desculpe, e a energia. Então, júbilo e energia, né? Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas a bom estado. Não vamos ficar isolados, né, contemplando Deus, não. Deus vai falar conosco através das criaturas que nós interagimos, né, que nós convivemos. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Nos alegraremos nos instantes transitórios da dor e da derrota, nos instantes transitórios da dor e da derrota. Porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou no teu sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus. Compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim, no íntimo dos corações. Jesus guardou silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechar os olhos. Se emocionou, Zebedeu. Com o peito oprimido de júbilo, diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade no verão. Todos abençoavam o Mestre num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos.
que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte. Uma expressão de bondade sempre não. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam no peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou: Levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para um bom combate. Avançando então dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre, a mão de Jesus, e a umedeceu com suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vós. Jesus, atraindo docemente o coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: os cabelos brancos, mas caiu referência. Afagou os cabelos brancos, dizendo: choras, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no coração a fonte da fé. Então, a gente vê nessa história, nesse ponto, né, nessa que Humberto de Campos nos trouxe, né, essa passagem, que não consta nos evangelhos, nós temos essa alegria, esse prazer, né, de ter essa fonte confiável que é Humberto de Campos, Chico Xavier, para trazer essas histórias que não constam nos evangelhos, mas que mostram Jesus tão bondoso, tão carinhoso, revelando um pai amoroso, justo, bom, e transformando as pessoas, né, como Zebedeu, que antes estava raciocinando só, estava só, e agora foi tocado no coração. Temia Deus, agora o ama. Né? Então, esse é o objetivo da Boa Nova, transformar corações para o reino de Deus. Reino de amor, de paz, de bondade, de justiça, de misericórdia. Então, queremos agradecer a Deus por esses momentos que passamos juntos, pedir a Ele que nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, que esteja conosco sempre, que possamos estar com Ele sempre, que nosso coração seja renovado, sim, para que o seu reino esteja, se instale dentro de nós. Muito obrigado, Mestre amigo Jesus, obrigado aos Espíritos amigos, que Ele nos abençoe durante a semana, durante o fim de semana, que se aproxima também. Abençoe durante a noite, o momento que a gente normalmente deixa o nosso corpo físico, volta ao mundo espiritual, que a gente possa ser acolhido por espíritos bons para aprender e renovar nossas energias. Que possamos estar contigo sempre, Senhor. Abençoe nosso planeta, nossa terra. Abençoe, Senhor, nosso país e a humanidade. Que assim seja.